Olá, meus amores, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de respondendo perguntas. Eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo vai ser cru, assim, pra vocês. Cru e em tempo real. Por quê? Porque não tem como eu editar esse vídeo, porque já é 5h15 da tarde. E o Júnior vai ter que trabalhar mais cedo e meu celular está sem memória, então eu tô tendo que gravar no celular dele, não tem aplicativo de edição no celular dele. Então, vai ter que ser do jeito que tá. Mas eu espero que vocês gostem. Vamos lá para as perguntas, porque tem perguntas bem interessantes aqui. Então a gente vai conversar bastante. Vamos lá. Primeira pergunta. Por que sumiu do YouTube? Sumi por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro de tudo, foi porque eu não tava tendo muito conteúdo para postar, não tava achando as coisas que eu estava fazendo durante o dia a dia interessantes para mostrar, então achei que ia ficar maçante, então preferi não gravar. Segundo, meu celular está com a memória extremamente cheia e eu apago coisa e ele continua do mesmo jeito. E eu tenho muitos planos para agora, a partir do mês de abril, e eu não sei se eu vou conseguir botá-los em prática assim de modo imediato por conta disso, porque eu vou precisar de bastante memória para gravar, né? E não tá sendo possível, mas tá na mão de Deus, vai dar tudo certo. E segundo ou em terceiro lugar, eu tô na saga dos ratos ainda. Pra quem não me segue no Instagram, se você não me segue, você tá perdendo. É Vic Soares 733, me segue lá no Instagram. Eu postei nos stories que eu estava passando por essa peleja aqui em casa e ainda estamos passando. Então é algo que é extremamente desgastante, estressante. Pensa, você dona de casa, você ter a sua luta para você conseguir deixar a sua casa organizada, as coisas da sua casa limpa, louça lavada, roupa limpa, passada, dobrada, e aí você simplesmente olhar as suas louças no escorredor no dia seguinte que você teve trabalho para lavar antes de dormir, você chegar de manhã e pegar as louças tudo cheio de cocô de rato e xixi de rato. Pensa. Aí você ter o trabalho de você botar a roupa na máquina, depois você estender, você pegar essas roupas, dobrar tudo, botar no guarda-roupa e quando você for pegar, tá com xixi de rato, cocô de rato. É isso que a gente tá tendo que lidar. Sem falar com a barulheira que eles fazem aqui, entrando dentro dos armários, entrando dentro dos guarda-roupa. E você ter que limpar tudo isso. Gente, limpar e lavar é cansativo demais. Então era um dos grandes motivos também que eu não tava vindo gravar pra vocês, porque tá muito difícil. E se vocês perguntarem, mas você já não tentou com ratoeira, já não tentou com chumbinho? Tentei, gente. Esses bichos não morrem. Não sei mais o que eu faço. No início do mês agora de abril a gente vai comprar aquele cola-rato e a gente vai tentar colocar. Mas até o cola-rato eu ouvi falar que não presta, então eu não sei mais o que fazer. Mas eu ainda vou tentar, né? Porque é a minha última esperança. Ai, misericórdia. Vamos lá, próxima pergunta. Se você pudesse escolher uma dificuldade para tirar da maternidade, qual tiraria? A gente achou essa pergunta bem interessante. A dificuldade que eu tiraria seria a de manter a casa organizada depois que você tem filho. É muito difícil de manter, muito difícil. Você faz as coisas na hora que dá, quando dá. Eu acho que esse é o meu lema aqui do YouTube, né? Acho que já falei isso pra vocês várias vezes. Porque é realmente assim, você dança conforme a música. Você só lava a louça na hora que você consegue lavar, e isso pode ser meia-noite, 1h da manhã, pode ser 2 da tarde. Você pode almoçar esse horário também, ou jantar, ou lanchar, porque a gente não tem horário pra nada. Por mais que você crie uma rotina, é difícil, porque às vezes acontece os saltos de desenvolvimento que a criança deixa de dormir, a criança deixa de comer, vem os dentes, vem as assaduras, vem um monte de coisa junto que acaba bagunçando essa rotina toda. Então, eu acho que com uma casa organizada, você consegue fluir melhor
e dar uma atenção melhor, uma assistência melhor para o seu filho. Então, se fosse uma dificuldade que eu pudesse tirar, seria isso, a dificuldade de manter a casa organizada. Porque eu acredito que você ajustando isso, o resto é resto, sabe? O resto é fácil de resolver. Agora a casa, pelo menos eu vendo a minha casa bagunçada, parece que a minha mente fica bagunçada. Eu preciso tá com tudo alinhado aqui no exterior pro interior também tá alinhado, entendeu? Então eu tiraria essa dificuldade. Qual a sua maior dificuldade na maternidade? Outra pergunta que é próxima com essa, né? Que eu tiraria seria essa, que é a organização da casa. Depois que eu tive o Oliver, eu não consigo mais deixar minha casa organizada. E é algo que Deus ainda tá trabalhando no meu coração para eu abrir mão. Porque, por exemplo, eu gosto muito de tapete peludinho na sala. O meu tapete, ele não para limpo, tanto de pedaço de comida, quanto de golfo, quanto de cocô, quanto de xixi, porque não adianta privar o Oliver de ir para lá, ele acaba indo para lá. Não adianta você falar, meu filho vai só brincar dentro do quarto, não vai ter brinquedo espalhado pela casa. O único lugar que ele vai querer brincar vai ser o lugar que ele não pode. É isso. Então é muito difícil. Pra mim, essa é a minha maior dificuldade. A saga dos ratos acabou? Não acabou. Sigo na luta. Inclusive, se vocês tiverem dicas, deixem aí nos comentários que eu vou amar. Como conciliar o chamado com a maternidade? Como eu falei no vídeo do testemunho do Oliver, de como ele chegou na nossa vida, como o Senhor preparou para nos entregar ele, e eu falei para vocês que não tem como você conciliar a maternidade, não tem como você viver a maternidade se você não tiver Deus com você. Você não dá conta. Porque é muito difícil, é exaustivo, é cansativo, é desgastante. Então, você precisa de ter Deus na sua vida. E você sendo cristão, como que você concilia o chamado com a maternidade? Eu acredito que um dos chamados que Deus tem na vida de uma mulher cristã é a maternidade. É você cuidar da sua casa, é você cuidar da sua família. Então, se você prega, se você canta, se você dá aula, se você é itinerante, por exemplo, vamos dar uns exemplos aqui, né? Você tem que entender que você não vai voltar com tudo, você não vai conseguir fazer tudo, você não vai dar conta da mesma carga que você tinha antes, depois que você tem uma criança. Vamos dizer que seja a tua prioridade naquele momento, o teu foco tem que estar ali naquele momento. Principalmente se você tem o seu bebê muito novinho, menos de um ano de idade, você tem que dar atenção total, porque são fases muito difíceis que a gente enfrenta nesse primeiro ano da criança. Então, o que você conseguir fazer depois da maternidade já é lucro. Eu, por exemplo, eu era líder de jovens, eu era professora da escola dominical, regente dos jovens, que mais? Tem a dupla, né? Então eu e o Júnior ainda cantava na igreja e às vezes ia para algumas agendas. E pregamos. E o Júnior fazia tudo isso também e ainda tocava. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que abrir mão de algumas coisas. E a gente fez isso antes mesmo do Oliver nascer, já porque a gente já sabia, já colocou isso na cabeça, que a gente ia ter que ter o pé no chão, que a gente não consegue abraçar o mundo, não consegue fazer tudo, abraçar o mundo, né? Então, a gente ia ter que abrir mão de certas coisas. Então, a gente abriu mão daquilo que era mais pesado, querendo ou não, que era o quê? Que demandava mais, que era a liderança dos jovens, a minha regência dos jovens e deixamos de pregar algumas vezes, cantar em algumas vezes
e ficamos mais com as aulas da escola dominical, porque entraram mais professores, então a nossa carga diminuiu. Por exemplo, se era 3, 4 aulas por trimestre, ficou 2, uma, então deu para conciliar. Então a gente deixou como prioridade ser professores da escola dominical, cantar quando dava, pregar quando dava. Tinha vezes assim que o Oliver tava com a assadura, por exemplo, os dentes nascendo, ou tava com bastante cólica, vinha os convites, a gente negava. Tipo assim, olha, irmão, agora não vai dar, agora a gente tá tendo que dar atenção a isso aqui, então não vai ter como a gente ir, não vai ter como fazer. Quando dava, a gente abria uma exceção, mas quando não dava, a gente, né, falava que não, a gente tem que ser racional também, e as coisas de Deus são feitas com excelência, tem que ser feito dado o nosso melhor. Então, se você não vai dar melhor naquilo ali, você vê que você não vai dar o seu 100%, abra mão, sabe por quê? Porque não adianta nada você pegar para fazer mal feito. As coisas de Deus são sérias, né? Então, a gente tem que ter essa noção, né? E a gente tem que fazer as coisas conforme a gente dá conta. Ninguém é super-homem, né? Então, a gente tem que buscar dividir essa carga. E o Júnior, ele é um paizão. Então, se eu sou mãe 100%, o Júnior também é pai 100%. Então, na época de dente, na época de cólica, na época de todas essas dificuldades, o Júnior tava de mãos dadas comigo, a gente enfrentando aquilo junto. Então, os dois estavam moídos. Para um só já para dois já é muito difícil. Imagina quando a carga é só para uma pessoa, ou só para a mãe, ou só para o pai. Então, assim, eu agradeço a Deus, né, que eu tenho um marido muito parceiro, e a gente é muito tranquilo em relação a isso, sabe? A gente não, graças a Deus, o Senhor nos deu essa maturidade espiritual da gente entender que são fases, vai passar e a gente vai se adaptar com as fases da criança e aos poucos a gente volta. Mas agora, nesse momento, a gente teve que dar uma segurada, teve que dar uma diminuída no nosso fluxo de atividades, né? De responsabilidades. É isso, eu espero que vocês tenham entendido e que tenha respondido bem essa pergunta. Vamos lá, qual método de educação você cria o Oliver? Eu, antes de ter ele, eu li bastante sobre métodos de criação e eu, Vitória, não concordo com a educação positiva. Então, eu não sou adepta a isso. Eu também não me considero aquela mãe neurótica. No início eu era. Não queria deixar ninguém pegar o Oliver, não queria deixar ninguém tirar foto dele, não queria deixar ninguém... Como eu posso dizer? Eu era bem restrita, eu não queria dar açúcar, eu não queria dar sal antes dos 2 anos. Eu queria ter o controle de tudo, assim, sabe? Hoje eu ainda tenho questão de foto, de vídeo, por segurança mesmo, porque a gente não sabe as pessoas que estão ao nosso redor. Tem muitos querendo bem, mas também tem muitas querendo mal. Não tá escrito na testa das pessoas. Então a gente, que é pai e mãe, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, não tô falando que isso de ser bem restrita e tudo mais tem a ver com a educação positiva, mas assim, tô dizendo que eu era esse tipo de mãe no início. Até o 2º mês do Oliver eu era assim, depois eu abri mão. Por quê? Porque eu não sou adepta à educação positiva e nem mais com esse tipo de restrição. Porque é algo extremamente desgastante, é algo que, por mais que você queira ter o controle, você não consegue ter. E você não consegue aproveitar a maternidade. Minha opinião. Eu não conseguia viver, não conseguia aproveitar a maternidade por conta que eu ficava o tempo inteiro pensando nessas coisas. A questão da educação positiva, eu acredito que ela seja muito permissiva. Eu sou uma mãe mais raiz. Eu falo 1, 2, 3 vezes, passou de 3, eu já me estresso. Vou ser sincera, já vou rasgar logo o verbo, eu sou esse tipo de mãe.
Não sou o tipo de mãe que fica, ah, você quer esse brinquedo ou você quer esse brinquedo para tomar banho? Ah, você quer assistir esse desenho primeiro ou depois você quer tomar banho? Comigo não tem essa. Horário de tomar banho é horário de tomar banho, horário de comer é horário de comer, horário de dormir é horário de dormir, e é isso, pronto, e acabou. Não tem meia conversa, entendeu? É esse ponto. Então, eu não concordo com o método de educação positiva e eu não sou adepta a ele. Faz quem quiser fazer, mas eu não gosto, não concordo. Não acho que funciona, inclusive. Pode funcionar ali naquele momento, mas a longo prazo não funciona e não tem estudos a longo prazo acerca disso para comprovar que isso seja benéfico. E quem fala sobre são pessoas que para mim não tem relevância, não tem embasamento, não tem moral, digamos. Então eu não concordo. Vamos lá. Como você tem lidado com o Oliver na igreja andando? Agora o Oliver tá na fase ativa, gente, andando. Ele começou com 1 ano e 1 mês certinho a andar, sem a gente segurar na mão dele, sem apoio, sem andar já, sem nada. E, gente, tá muito difícil. Gente, como essa fase é difícil. Muito difícil mesmo. Porque não consigo mais cultuar. Tenho que ficar o tempo inteiro correndo atrás dele dentro da igreja. Ele tá fazendo birra, ele fica amolecendo o corpo quando ele não quer sair daquele lugar, porque ele sabe que eu vou pegar ele, eu vou tirar ele dali, eu não vou deixar ele dar o show dele. Então ele começa a amolecer o corpo, aí eu tenho que sair com ele lá fora, eu tenho que brigar com ele, tenho que mandar ele parar de escândalo, deixar ele se acalmar lá, depois eu volto pra dentro da igreja de novo. E essa tá sendo a saga, gente. Tá sendo muito cansativo, muito estressante. Já teve vezes em que eu senti vontade de voltar pra casa com ele, por conta que as pessoas se julgam bastante, né? Só fica olhando lá seu filho fazendo birra e aí fica julgando, tipo assim, como se você não educasse bem seu filho. Seu filho fazendo show ali como se ele não tivesse educação. E é isso. Então é bem complicado, bem complicado. Então, só o Senhor para nos dar força. Mas tá sendo assim. Não tá sendo fácil, não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, gente, é só isso mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Espero ter respondido bem a pergunta de vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!